Astrologia Esotérica, capítulo 6, As Casas, continuação. As Virgens da Luz têm os seus domínios em primeiro reino, segundo sabedoria, terceiro vitória, quarto persuasão, quinto pureza, sexto verdade, sétimo confiança, oitavo paciência, nono fraqueza, décimo bondade, 11º justiça e 12º luz. Estas 12 virgens correspondem aos 12 signos do zodíaco. No capítulo presente, prosseguiremos o tema nas mesmas linhas que o precedente, mas com especial atenção às aplicações práticas que ali se expuseram. Do ponto de vista geométrico, cada horóscopo pode ser considerado como composto por 4 triângulos entrelaçados, com ápices em cada um dos 4 pontos da cruz no círculo. O triângulo de terra tem um ápice na 10ª casa e a base vai da 2ª à 6ª. Esta é a divisão puramente física, que representa a fama, a honra, a reputação e o conjunto do bem-estar físico ou corporal. As suas limitações são o renome mundano, a fama mundial e a notoriedade. Pela 2ª casa, representa posses físicas, riqueza e acumulação de dinheiro. Pela 6ª casa, trabalho, emprego, alimentos, serventes e serviços de todo o tipo. O triângulo de água, que representa a natureza psíquica e emocional, tem o ápice na 4ª casa, adular, infância, sentimentos, recepção de sensações e todas as experiências psíquicas. Tem a base nas casas 8 e 12ª, com a 8ª representando as tendências geradoras e regeneradoras, a fixação dos sentimentos e a influência dos outros, representando a 12ª, a purificação das emoções, a compreensão mediante os sentimentos e a autodestruição mediante o abuso dos sentimentos pessoais. O triângulo de fogo tem o ápice na 1ª casa, a casa do cérebro e a visão mental. Tem a base desde a 5ª até à 9ª casa. Estas representam o passado, a 5ª, o presente, a 1ª e o futuro, a 9ª. Isso deve-se aos estados mentais representados por elas. A 5ª, o fogo fixo, ou as qualidades mentais herdadas, o karma passado. A 1ª, a casa da mente nova e não formada, exposta às mudanças como a qualidade de rajas, o fogo cardinal. E a 9ª indica, pois, as introspeções, aspirações pelo futuro e as possibilidades da mente superior. Além das casas, os regentes da triplicidade dos signos de fogo denotam o seguinte: o Sol, regente do 5º signo, Leão, representa o caráter acumulado no passado, a individualidade. Marte, regente do 1º signo, Carneiro, a personalidade presente. E Júpiter, regente do 9º, a filosofia, o armazenamento do futuro. O triângulo de ar tem o ápice na 7ª casa, a casa da união, percepção e refinamento. É o triângulo da intuição e tem a base na 11ª e 3ª, nas casas da razão e da memória. O entrelaçamento dos triângulos indica que são complementos ou contrapartes. Nos horóscopos com o signo de Carneiro no ascendente, os signos seguirão a mesma ordem que as suas casas correspondentes. Contudo, em outros pode surgir alguma dificuldade ao interpretar os signos no ápice de cada triângulo. Os horóscopos mais simples e menos complexos serão principalmente aqueles em que Carneiro se eleva no nascimento, mas secundariamente aqueles em que eleva algum signo de fogo. Complicam-se as coisas quando outros signos ocupam o ascendente,
sendo os mais complexos aqueles em que balança se eleva, pois balança inverte a correspondência natural dos signos e das casas de modo mais completo que qualquer outro signo, levando a influência ocidental natural para o leste e conduzindo o fogoso eu de Carneiro até ao altruísta outro eu da sétima casa. Os triângulos entrelaçados da personalidade. Na figura 4 vemos o entrelaçamento dos triângulos físico e psíquico, mostrando as casas com os signos que lhes correspondem naturalmente. Nos casos em que Carneiro está na primeira casa, Touro na segunda, etc., em ordem regular, as casas e os signos coincidem com toda a regularidade. Nos casos em que os signos e as casas não coincidem nesta ordem, as casas representam permanentemente estes triângulos, com a 10ª, a segunda e a sexta representando o físico, e a quarta, a 12ª e a 8ª, o psíquico. Os planetas nestas casas vêem-se afetados pelos planos representados por eles e operam sobre esses planos. O ápice do triângulo físico está na 10ª casa, representado o resumo das condições físicas e aquela parte do corpo físico governada pelo signo da cúspide da 10ª será a mais sensível, pois representa o ponto crítico crucial das correntes vitais. Os planetas nesta casa têm uma ação mais ou menos independente e estão menos sujeitos ao signo em que se encontram do que em qualquer outra casa. Esta regra modifica-se quando os planetas estão na primeira ou na 7ª casa, e mais ainda quando há alguns na 4ª casa, pois a posição angular dos planetas está mais livre da influência do signo que no caso das outras casas. O Sol tem muita força na 10ª e dá abundância à vida. Nesta posição ele combina a influência da primeira com a da 10ª, porque o Sol está exaltado em Carneiro, o signo normal da primeira casa. A Lua, na 10ª, combina a influência da segunda com a 10ª, pois a Lua exalta-se em Touro, signo normal da segunda casa, indicando fama e dinheiro. Raciocinando de modo análogo, deduz facilmente que Mercúrio na 10ª combina a influência da 6ª casa com a da 10ª. Vênus na 10ª casa combina com a 12ª e Saturno na 10ª combina a 7ª com aquela. Urano na 10ª aumenta o fluxo dos fluidos nervosos através do corpo e denota um forte magnetismo pessoal, enquanto que Neptuno na 10ª acentua as condições físicas pessoais. As casas 2 e 6 dependem da 10ª para a expressão e, se não estão apoiadas por uma boa influência desta, produzem um karma indiferente no que diz respeito às expressões físicas externas. Isso não ocorre quando os signos e as casas incidem em ordem regular. A 4ª casa é o ápice do triângulo psíquico. As forças magnéticas do corpo polarizam-se para cima ou para baixo. A vida e toda a expressão externa de força e vitalidade correm para cima, em direção ao ápice do triângulo físico. E a vida interior, ou todas as tendências internas que se manifestam através do sentimento e da emoção, corre para baixo, através do ápice do triângulo psíquico. Em outras palavras, a 10ª é o polo elétrico e a 4ª é o polo magnético das correntes da vida que influem através do corpo. Disso se deduz que a maior atividade física passa através da 10ª, segunda e 6ª casas, e a maior energia psíquica derrama-se por meio da 4ª, 12ª e 8ª casas. Estes triângulos são as manifestações objetiva e subjetiva dos dois estados do ser e representam as duas metades do ser humano nos dois sexos,
Os elementos masculino e feminino combinados. Em qualquer mapa natal em que os signos de terra aparecem no triângulo físico, numa ordem qualquer, haverá uma expressão harmoniosa de força no plano físico. O mesmo pode ser dito dos signos de água e o plano físico. Marte exaltada em Capricórnio e a Lua exaltada em Touro no triângulo indicam que têm afinidade com o modo de vida puramente físico e geralmente denotam uma combinação harmoniosa do invólucro físico com o etérico. No caso da Lua, regente da tríade psíquica, o físico e o astral aparecem bem unidos e não são fáceis de separar. Indicam uma forte herança física e geralmente os laços familiares são fortes, muito difíceis de se romperem. Em geral, proporcionam uma personalidade bem equilibrada. A exaltação de Marte indica que o corpo não se dissolverá facilmente. Os planetas na quarta casa afetam o triângulo psíquico. Saturno, de certo modo, é inimigo dele, tendendo a fazê-lo demasiadamente concreto e muito afetado pelas condições físicas. Mercúrio e Urano não estão bem situados aqui, tornando o sistema nervoso sensível demais. Marte não faz aqui bem para a saúde, sendo desagregador e desintegrador. Tendo Júpiter a exaltação no quarto signo, é favorável aqui, dando expansão e plenitude. Observar-se-á que os planetas benéficos, Vênus e Júpiter, são os mais fortes deste triângulo, tendo ambos simpatia com a natureza emocional e psíquica. Os triângulos entrelaçados da individualidade. Na figura 5 temos o entrelaçamento das tríades mentais superior e inferior. Relacionam-se mais com o individual e representam os estados objetivo e subjetivo da mente, bem como a expressão masculina e feminina do ser humano. A primeira casa é o ápice do corpo mental e da mente, já que se manifesta por meio do cérebro. Pode-se dizer que o próprio triângulo representa assim muita substância mental que recebe a sua coloração dos signos que se encontram no seu ápice e na sua base. As casas mostram o fluir da substância mental limitada pelo cérebro e pelas ramificações. A substância mental é primariamente afetada pelo eu na primeira casa. Expressa-se na geração por meio da quinta e como criação pela nona. Planetas nestas casas têm uma influência direta sobre a mente do nativo. O Sol, na primeira, ilumina a mente no cérebro. Na quinta, dá muita força geradora e na nona estimula as faculdades criativas, porque o Sol dá vida a qualquer triângulo que ocupe. A Lua, em qualquer dessas casas, dá um tipo de mente psíquica e aumenta a receptividade mental. Urano dá originalidade à mente e Netuno fala sonhadora. Júpiter expande-a, Saturno contrai-a e Vênus refina-a, enquanto Marte tende a fazê-la afirmativa e energética. Qualquer dos signos de fogo, seguindo a ordem desse triângulo, favorece a mente na sua evolução normal. Tem uma afinidade secundária com os signos de ar, mas não com os de terra ou de água. Tendo a triplicidade de ar o seu ápice na sétima casa, relaciona-se com a mente superior ou espiritual. É o triângulo do refinamento e da unidade e relaciona-se mais diretamente com o ego superior que qualquer dos outros triângulos. Entrelaçado com a triplicidade de fogo, representa os tipos de mente subjetiva e objetiva reagindo uma sobre a outra. Tem afinidade com o triângulo de água, mas pouca ou nenhuma com a da terra.
A triplicidade de ar tem mais afinidade com Urano do que com qualquer outro planeta. E Saturno tem a sua exaltação em Balança, o signo do ápice desse triângulo. Quando se dissolvem as concreções da mente inferior, a individualidade de todo o ser humano é pesada na balança de Balança, o signo onde a personalidade se funde, finalmente, com a individualidade.